Olá, tudo bem com você? Eu espero que esteja tudo ótimo e nós estamos diante de um texto que vai nos ensinar componentes importantíssimos para que a nossa oração seja ouvida por Deus, ok? Então, se você quer aprender como ter a sua oração ouvida pelo Senhor, vamos acompanhar isso que este evangelho tirado de Lucas, capítulo 18, versículos de 1 a 8, ensinam para nós. E nós queremos hoje também, pessoal, fazer com vocês aqui um aprofundamento muito importante a respeito de um dado teológico fundamental, que é justamente essa questão de Deus e o pobre e Deus, beleza? Então é muito importante que você fique até o final do vídeo para você entender essa colocação, beleza? Antes, então vamos lá. Eu quero pedir para vocês que vocês possam curtir, compartilhar, comentar, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para as notificações, porque assim você vai poder receber todo o nosso conteúdo logo que eu posto. E eu estou postando todos os dias aqui no nosso canal, beleza? Fazendo isso, você está ajudando a propagar a palavra do Senhor pelos 4 cantos do mundo. Um último aviso é o seguinte: se você ainda não participou do nosso desafio 10 dias com a Bíblia para compreender qual é a sequência correta de se ler os textos bíblicos, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo, o link para você se inscrever. É totalmente gratuito, beleza? Vai ser muito bacana ter você comigo neste processo de estudo durante os 10 dias. Legal? Então vamos lá. Vamos mergulhar nesse texto que está na abertura da 29ª semana do tempo comum. Gente, para a compreensão desse texto, é importante olhar para aquilo que está antes dele, ou seja, o seu contexto literário teológico. No final do capítulo 17, Jesus está falando com os seus discípulos a respeito das perseguições, das angústias, das dores, dos sofrimentos que eles haverão de passar. Exatamente. É dentro desse contexto que Jesus vai contar essa parábola. A parábola do juiz iníquo e da viúva insistente. Beleza? E aí nós vamos então entrar dentro desse texto. Versículo 1. Contou-lhes ainda uma parábola, para mostrar a necessidade de orar sempre, sem jamais esmorecer. Aqui, pessoal, pela primeira vez e única vez, dentro do Evangelho de Lucas, Jesus explica a parábola antes de contá-la. E isso é muito importante. Por quê? Porque no final da parábola vai ter um complemento dessa explanação. Ora, por que o autor constrói dessa maneira? Constrói assim porque ele quer enfatizar justamente de cara, logo de início, qual é o sentido. E o sentido é ensinar a necessidade da oração sempre, numa oração constante, e aí sem jamais esmorecer, sem desistir. Então aqui a gente já destaca os componentes da oração. A oração deve ser sempre e ela deve ser sem esmorecer. Ela deve ser uma oração perseverante. E é muito interessante que dentro da tradição lucana, a gente tem justamente e com muita clareza esta ideia de que a oração deve ser perseverante, contínua. Por exemplo, capítulo 6, versículo 28 de Lucas, capítulo 11, versículos de 1 a 2, capítulo 22, versículos 40 e 46. E aí, gente, em Atos dos Apóstolos, é uma enxurrada de versículos justamente para poder compreender esse aspecto. É muito interessante isso. A oração deve ser contínua,
deve ser perseverante. E aí Jesus então começa a parábola. No versículo 2 diz assim: havia numa cidade um juiz que não temia a Deus e não tinha consideração para com os homens. Aqui há algo muito interessante. Aparece a figura de um juiz e ele é descrito como alguém que não teme a Deus. Ora, isso é simplesmente impossível do ponto de vista da lei do Antigo Testamento. Todo judeu tinha que ser temente a Deus e ainda mais juiz. É impossível você ter um juiz que não teme o Senhor. Agora, vamos entender o que é esse temor. Temor não é medo de Deus. Temor é viver na consciência da presença de Deus. Exatamente isso. E aí, uma pergunta que vai te ajudar a entender o que é temor a Deus é justamente a seguinte: se você estivesse na presença de Deus agora, nesse momento, você se comportaria mal? Você viveria errado? Você faria coisas ruins? Você viveria afundado no pecado? Pensa. A resposta é óbvia: não. A resposta óbvia é claro que não. Pois é, viver o temor a Deus significa ter a consciência da sua presença. Ele está em todo lugar e, portanto, qualquer lugar onde eu vá, Deus está. Se eu tenho consciência disso, eu não vou errar. Isso é o temor a Deus. E esse juiz não tinha isso. E ele tanto não tinha isso, que é muito interessante como o autor descreve. O autor descreve justamente que ele não tinha consideração para com os homens. Ora, quando nós olhamos a construção na língua grega, em grego é utilizada aqui a voz média do verbo. E o verbo é o verbo entrepó. E esse verbo entrepó, ele significa algo como não ter vergonha, não sentir culpa. Veja, esse juiz não sente vergonha, nem culpa, nem um pouquinho sequer de destratar os homens e de não temer a Deus. Tanto é que mais para frente na parábola, esse juiz vai admitir isso. Olha que dado, pessoal, interessante. Então esse juiz é alguém que é incapaz de realizar a vontade de Deus, de realizar a vontade do Senhor na sua função. Agora nós continuamos. Criado esse clima de tensão, diz o texto no versículo 3. Nessa mesma cidade existia uma viúva que vinha a ele, dizendo: faz-me justiça contra o meu adversário. Ora, aparece aqui uma viúva. E segundo a lei do Antigo Testamento, por exemplo, lá no Código da Aliança, em Êxodo capítulo 22, versículos 22 a 24, as viúvas não podiam ser esquecidas. Elas precisavam ser cuidadas. Elas precisavam ser olhadas. Não se podia excluir uma viúva. E é um dado muito interessante. Isso é retomado dentro do Antigo Testamento, por exemplo, no Salmo 146, versículo 9, em Isaías capítulo 1, versículo 17 e versículo 23, em Jeremias capítulo 7, versículos 6 a 7. Ela não poderia ser deixada de lado. E há um dado muito interessante, quando nós olhamos para a teologia dos profetas e para a teologia daquilo que é a vivência do sábio e do temente a Deus do Antigo Testamento, aquele que teme a Deus deve olhar para o órfão, para o estrangeiro ou imigrante e para a viúva.
Essas três categorias de pessoas são as categorias de pessoas excluídas em Israel. Isso é algo muito importante, pessoal. Quando nós olhamos, por exemplo, lá em Levítico capítulo 19, versículo 9 e 10, capítulo 23, versículo 22, em Deuteronômio capítulo 14, versículos 28 e 29, capítulo 24, versículos 19 a 22, capítulo 26, versículo 12, em Tiago, já no Novo Testamento, capítulo 1, versículo 27, e em tudo aquilo que vai ser dito pelos profetas, não é? Como Malaquias, capítulo 3, versículo 5 e assim por diante, quer dizer, os excluídos devem ser olhados, devem ser cuidados. E aí nós entendemos que se a palavra do Senhor, a lei de Deus manda isso, o que essa viúva pedia para esse juiz? Faz-me justiça. Essa expressão faz-me justiça nesse evangelho é fundamental. Ela vai aparecer, gente, 4 vezes. Por quê? O que é justiça no Antigo Testamento? Justiça no Antigo Testamento é obedecer à lei de Deus. É cumprir os mandamentos. E o que diz os mandamentos? A viúva não pode ser esquecida, não pode ser excluída, não pode ser deixada de lado. Uau, ela está só pedindo aquilo que é próprio para ela. E aí, meus irmãos e minhas irmãs, há algo maravilhoso. O versículo 4 diz: durante muito tempo ele se recusou. Claro, ele não era temente a Deus, ele não fazia justiça, ele não vivia os mandamentos. Depois pensou consigo mesmo: embora eu não tema a Deus, nem respeite os homens, contudo, já que essa viúva está me dando fastio, vou fazer-lhe justiça, para que não venha por fim esbofetear-me. O que o texto está dizendo? Sobre a insistência. Ainda que seja algo impossível, é preciso insistir na oração. É preciso insistir no clamor a Deus. Vai chegar uma hora. Pode demorar. Mas que Deus vai atuar. E da sua forma, da melhor forma, do jeito melhor. Ele vai responder. É muito interessante isso, pessoal. E aí o versículo 6 é Jesus agora explicando essa parábola. E Jesus vai dizer assim, o Senhor acrescentou: escutai o que diz esse juiz iníquo. E aí Jesus no versículo 7 então faz uma pergunta retórica, que a resposta é óbvia. A resposta é sim. Quer ver a pergunta? E Deus não faria justiça a seus eleitos que clamam a Ele dia e noite, mesmo que os faça esperar? Claro, a resposta é sim. Deus vai fazer justiça. Agora, é muito interessante perceber que este clamor dia e noite vai aparecer como um apelo a Deus em vários momentos do Antigo Testamento, em Êxodo capítulo 8, versículo 12, no Êxodo capítulo 15, versículo 25, em Números capítulo 12, versículo 13, e o verbo utilizado vai ser o verbo boao, que é esse verbo que tem essa força de apelo, de pedido de ajuda. Veja, como que deve ser a sua oração? Contínua, insistente, mesmo que aquilo que você esteja pedindo seja impossível. Isso é muito interessante. Agora, o Senhor fará justiça aos seus eleitos. Quem são esses eleitos de Deus? Quem são esses eleitos? Os escolhidos. Em primeiro lugar, todo aquele e aquela que Deus escolheu pela sua graça.
Isso é muito interessante. E quem Deus escolheu pela sua graça? Todos nós. Mas há algo muito bonito aqui. O texto, ao falar da viúva e citá-la 2 vezes, agora que a gente sabe que a viúva faz parte daqueles que são excluídos, aqui há uma ênfase na ideia justamente de que os excluídos, os pobres, têm um olhar especial da parte de Deus. E, gente, eu vou dizer uma coisa. Se tem algo que me apaixona e me faz amar ao Senhor ainda mais, é justamente isso. Aquilo que é dito na expressão que a igreja diz, Deus tem uma opção preferencial pelos pobres. Isso me apaixona mais por Deus. Por quê? Porque Deus pode ser entendido como aquele pai ou aquela mãe que, quando tem um filho que se encontra numa situação cuja sobrevivência está ameaçada, não que ele deixe, ou que ela, enquanto mãe, deixe de amar os outros filhos, mas vai fazer de tudo para poder melhorar a vida daquele filho. Que coisa mais maravilhosa. Por exemplo, quando uma mãe tem o filho na droga e outro está bem, ela não esquece o que está bem. Claro que não. Ela continua amando, ama também, mas ela vai dar uma atenção especial àquele que está sofrendo. Que maravilha, Deus é assim. Deus escuta a oração do pobre. E quando a gente olha, por exemplo, para Deuteronômio, no capítulo 15, lá vai dizer: ora, se vocês tiverem um pobre e que esse pobre chegue a clamar por uma ajuda para vocês, veja, se você não ajudá-lo, ele vai jogar uma praga e essa praga vai pegar. Deus defende os pobres, os marginalizados, os excluídos. Isso é maravilhoso. E nós somos chamados a isso. O que vai dizer Tiago? Tiago, na sua carta, ora, a religião verdadeira significa justamente olhar para o pobre, para o excluído. E ele vai dizer, órfão, viúvo, estrangeiro. Assim fez Elias. Assim fez Jesus, olhando para essas pessoas. Que coisa mais linda. O rico, nós também devemos ajudar, amar. Claro, existem as periferias existenciais, a falta de sentido para a vida, as situações outras que também se vivem. Mas aqueles que têm a sua sobrevivência ameaçada, a gente precisa ter um olhar especial. Que coisa linda. E é justamente isso que Jesus, em Mateus, no capítulo 25, vai enfatizar. No fim dos tempos, a régua do julgamento vai ser qual? Tive fome e me deste de comer. Estive nu e me vestistes. Estive preso, foi me visitar. Isso é muito bonito. Estive doente, você foi lá me visitar, foi lá me ajudar. Isso é um dado muito bonito. Isso pede de nós uma conversão. Isso não é algo, e eu preciso dizer isso com todas as letras, de uma ideologia política. Isso não é algo de um partido político. Isso é algo do Evangelho. Se alguns manipulam ideologicamente isso em vista da imposição das suas ideias, isso é outra coisa. Mas o pobre nunca deve ser deixado de lado. E aí, meus irmãos, olha que coisa bonita. O texto termina, versículo 8: digo-vos que lhes fará justiça muito em breve, mas quando o Filho do Homem voltar, encontrará a fé sobre a terra? Parece que não tem nada a ver esse final, mas tem. Por quê? Jesus faz a pergunta, veja, será que ele vai encontrar fé sobre a terra? Ou seja, pessoas
que mesmo no momento de tribulação e até mesmo naquela tribulação final, prestes à vinda de Cristo Jesus glorioso, será que ele vai encontrar pessoas que ainda creem que o Senhor vai lhes fazer justiça, que o Senhor vai escutar suas orações? Será que ele vai encontrar pessoas orantes? Essa é uma pergunta. E eu faço ela para você. Se o Senhor voltar hoje, você tem fé? Você vive oração? Você clama a Deus crendo que Ele vai te responder? Pensa nisso. Que Deus te abençoe, estamos juntos e até amanhã com a graça de Deus. Valeu!